Eu sou Renato Mengue e a minha caminhada na renovação é de muito tempo, né? Eu comecei na renovação, hoje eu tenho 60 anos, então faz muito tempo. Eu iniciei na renovação aos 13 anos de idade, foi em 1976. Nós morávamos, eu e minha família morávamos em Ubatuba, quer dizer, nós somos de Lorena, eu sou nascido em Lorena. Aí, aos 7 anos, eu me mudei com a minha família para Ubatuba. Aí voltei para Lorena aos 13 anos. Foi quando minha mãe primeiro conheceu a renovação, fez um seminário de vida na casa da tia Laura. Desculpa, já errei aqui. Não foi na casa da tia Laura. Foi um seminário de vida que foi feito pelo grupo de oração da tia Laura, né? Naquele tempo a gente falava Dona Laura, né? Que foi feito lá no Seminário dos Salesianos. Eu não me recordo agora se foi feito no Oratório São Luís. Acho que foi no Oratório São Luís. Então minha mãe fez esse seminário e através da minha mãe, todos nós da família fomos conhecendo a renovação carismática. Então quando eu iniciei, eu tinha 13 anos, era um menino, né? Mas foi uma escalada assim, meteórica na renovação, porque eu fiz o meu primeiro seminário já foi no local onde o padre Jonas tinha ali como uma casa de encontros, não de encontros de fins de semana, mas de encontros assim, chamava Canção Nova já. Ali a gente já chamava Canção Nova. Mas ainda não era a comunidade Canção Nova, não existia ainda a comunidade Canção Nova. Mas era uma casa bem ali no centro de Lorena, tinha uma capela grande embaixo, onde a gente fazia grupos de oração e tudo. Então eu fiz o meu seminário ali já. Né? Eu me lembro que quem pregou no meu seminário, algum dos palestrantes que eu me recordo, entre eles, por exemplo, Felipe Aquino foi um dos palestrantes. Se não me engano, ele fez a palestra sobre dons espirituais. A palestra sobre o batismo no Espírito foi do próprio Padre Jonas. E ele também celebrava ali. Então eu comecei a ir, era quase que diariamente. Eu ia nas missas ali. E ainda menino comecei a ter um relacionamento com o Padre Jonas Zabib. E logo em seguida eu ter encerrado o meu seminário, né, que naquele tempo eram 9 semanas, aí ia ter uma experiência de oração que ia acontecer já em Queluz, na Casa de Maria, que estava em construção ainda, né? Ainda estava as obras, ainda estava em obras, né? E eu até não podia fazer porque era muito novo. E a Luzia Santiago, nesse tempo, né, que já era muito atuante ali, ela não queria muito que eu fizesse, porque era muito menino, né? Era seminário, era experiência de oração para homens. E aí eu pedi para o padre, né, foi meu primeiro pedido a ele. E ele permitiu que eu fizesse. Então, o início da renovação é isso, meu primeiro seminário de vida no Espírito, minha primeira experiência de oração. Olha, o padre Jonas Abib, quem conheceu ele assim de forma mais próxima, né? Porque eu tive essa graça, né, de conhecer ele muito proximamente no início, não apenas da minha caminhada, mas no início da caminhada dele também. Porque o conhecimento dele com a renovação, né, é de 71, e nós estamos falando ali de 76, então ele estava também recente, tinha 5 anos de renovação. Era tudo muito recente, né? Era o primeiro tempo da renovação no Brasil, né? Mas o padre Jonas Abib, ele sempre foi uma figura muito marcante, né? Pela pessoa mesmo dele. Ele é uma pessoa muito marcante, aquele jeito dele de falar, a forma como ele expunha as ideias e o gestual dele, tudo era muito marcante no padre Jonas Abib. Mas para mim, como um menino ainda, quase uma criança, o que foi muito marcante foi a confiança que o padre Jonas Abib depositava na gente que era jovem. Eu me lembro de uma ocasião, foi num encontro, acho que foi um ano depois, ou 2 anos depois que eu tinha entrado na renovação, que num encontro tinha, tinha lá um senhor que estava com problema de família, o homem estava passando, eu não recordo mais exatamente o que era. Ele se confessou com o padre Jonas e o padre Jonas pediu que ele me procurasse para que eu orasse por ele. Eu levei um susto, né? Eu orando para mim, como eu não sei mais que idade tinha aquele senhor.
eu chamo de senhor, devia certamente ser alguém bem mais novo do que eu sou agora, mas para mim era um senhor, né? Eu era muito novo. Eu acho que já tinha aí uns 14, 15 anos. Enfim, o Padre Jonas confiava muito na gente. Então, isso foi uma coisa muito marcante, sabe? Anos depois, eu já como coordenador, como líder também da renovação, essa lição do Padre Jonas foi muito importante para mim. De confiar nos jovens, sabe? Ter confiança. Mesmo que o jovem tropece, faça bobagem e tal, a gente vai, arruma as coisas que foi desarrumado, mas é muito importante que o jovem receba uma carga assim de quem está em liderança, de quem está em destaque, receba essa coisa da confiança, porque isso dá um incentivo muito forte à pessoa. Então, para mim, isso foi uma coisa muito marcante. Agora, esse outro lado assim da espiritualidade, nossa, o Padre Jonas era como você se aproximar de uma bomba, né? Uma coisa explosiva, né? Ele era uma explosão de espiritualidade. Então, uma coisa que era muito marcante na espiritualidade do Padre Jonas, e que foi algo assim que não apenas eu, né? Mas todos nós que estávamos ali crescendo ao lado dele, isso foi um elemento que fez assim multiplicar muitas lideranças com essa espiritualidade, com essa marca do Padre Jonas. O Padre Jonas, quando fazia suas orações, quando ele estava orando, quando ele estava falando com Deus, nessa relação dele com Deus, era algo muito bonito, porque muito verdadeiro, sabe? Parece que não era assim aquela relação de quem está ministrando para as pessoas falando de Deus, mas quem está falando com Deus e junto disso a ministração é secundário. Não é assim como quem está prestando atenção, está falando com as pessoas, ele estava falando com Deus. Então era algo assim muito bonito, muito forte isso, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo que, principalmente os líderes que eram assim, como eu digo, animadores, não digo, mas pessoas que conduziam a oração, conduziam essa relação de oração, de estar falando com Deus, eu vejo que na primeira liderança que eu conheci da renovação, isso era muito marcante, era muito forte. Depois, não sei se isso é uma crítica, mas se for, que me desculpem, mas depois eu fui vendo assim que o estar falando com as pessoas, o estar diante das pessoas, começou a ser um fator mais marcante do que este. Eu estou falando com Deus. Eu não sei eu não sei se eu consigo, porque tem coisas que são sutis, a gente para expressar com palavras, a gente tem uma certa dificuldade, né? Você fazer as escolhas certas das palavras para dizer algo assim que é de uma sintonia mais fina, é mais difícil de você dizer. Eu não quero assim ousar tanto de dizer assim um show, uma coisa espetacular e tal, porque aí já é uma crítica muito pesada. Eu acho que não sei se eu posso dizer isso, mas eu posso dizer que eu via isso principalmente no Padre Jonas, mas via também muitos outros líderes do início da caminhada da renovação, que essa relação da espiritualidade, de estar falando com Deus, de estar diante de Deus, e isto ser o mais importante do que estar diante das pessoas, falando para pessoas, ministrando para pessoas, isso era um fator muito marcante, sabe? E eu acho que isso que fazia com que tantas pessoas se apaixonassem tanto pela renovação. Porque no início da caminhada da renovação, ela foi explosiva, né? Ela foi tomando conta, assim, como um fogo no campo, né? Ela foi se espalhando muito rapidamente nas várias regiões do Brasil e tudo. Se você for ver assim, os números do início da caminhada da renovação, ela começa ali, né, na virada de 66 para 67, mais propriamente em fevereiro de 67 do Kese, mas já com algumas raízes em 66, né? E quando você chega no ano de 1971, ela já estava espalhada no mundo, já estava se fazendo um congresso mundial da renovação. Que força foi essa, né? Que coisa tão assim impactante. Por que impactou tantas pessoas? Eu creio que um dos elementos seja esse.
essa verdade, essa força que vinha do coração das pessoas direto para Deus, né? Como se estar assim diante de pessoas fosse algo consequente disso, né? O mais importante não é você estar como você vai ministrar, o seu roteiro, a sua preparação. Não que eu estou desprezando, eu esteja desprezando essas coisas da organização, do planejamento. Não, não desprezo essas coisas. Mas tudo era secundário, desde que o principal era a verdade, entendeu? O coração aberto diante de Deus, essa, né, essa coisa da presença do Espírito e de ser um instrumento, um instrumental na mão do Espírito Santo. Tudo isso foi muito lindo na renovação, muito forte, e essa, para mim, foi a receita, né, do impacto que causou na igreja e que causou na sociedade, né? Porque a renovação, rapidamente, ela não ficou retida como um acontecimento ad intra, né, só dentro da igreja. Ela foi tomando conta de famílias e tal, ela foi se tornando um elemento da sociedade, né? Essa explosão nova de espiritualidade que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. Essas pessoas, Tia Laura, Zé Pretinho e outros líderes da renovação, essas pessoas passaram por uma conversão muito poderosa, né? Uma conversão muito forte. A tia Laura, a gente no início chamava de Dona Laura, né? Essa coisa da tia Laura, eu acho, não sei se foi o Padre Eduardo que foi, né, chamando ela assim, não me recordo bem isso. Mas aí ela foi ficando conhecida como tia Laura e tal. Mas a Dona Laura é uma coisa até interessante, porque a minha família, ela era conhecida assim da minha família. Desde a minha família, quando eu digo assim, acho que desde a minha avó, se não me engano. Porque a minha avó e tias minhas, eu tinha uma tia que era boleira, se era, fazia doces, fazia festas de casamento todinha, um aniversário, sei lá, essas coisas, né? E elas eram muito conhecidas, né? As italianonas, né? As matronas italianas que faziam uns bolos, umas coisas maravilhosas. E então por isso havia um relacionamento, porque, se eu não estou enganado, a tia Laura também fazia essas coisas, fazia, né, doce, essas coisas. Então tinha essa relação. Mas eu, como criança, ainda não me lembrava dela. Mas minha mãe conhecia muito, meu pai. Mas além disso, tinha um outro elemento, que esse é um elemento desconhecido das pessoas e que talvez possa surpreender. E engraçado, enquanto minha mãe estava viva, eu até gravei com minha mãe um depoimento, não sei se você chegou a ver, ou alguém chegou a ver. Ela não quis que a gente falasse sobre isso, e eu acho que eu vou impactar muita gente ao dizer sobre isso. Mas, na verdade, isso é um elemento que não sei se é novo, não sei se alguém já falou sobre isso. Mas, na verdade, ela tinha uma consideração pelo meu pai, porque meu pai, antes da conversão, ele viveu uns tempos assim, foi ligado a culturas afros, né? Sei exatamente dizer de que forma era. Acho que era uma coisa meio sincrética, meio. Acho que não tinha uma linha muito. Mas eles tinham esses, né, essas coisas, esses cultos e tal. E pelo que eu sei, ela frequentou algumas dessas coisas, em que meu pai era o líder principal do acontecimento, né? E ela tinha uma certa. Meu pai tinha uma certa proeminência como liderança ali naquela situação, né? Daquelas reuniões lá. E quando fomos para Ubatuba, ficamos em Ubatuba 6 anos, 7 anos, por aí. E quando retornamos, ela já era uma liderança da renovação, totalmente modificada, totalmente mudada. Porque ela era conhecida também como uma pessoa assim, ela, não sei se ela era de uma família rica, ou, assim, ou bem de vida, sei lá. Não sei dizer exatamente a condição social, assim, mas me parece que ela era uma pessoa que tinha uma certa vaidade. Minha mãe dizia, ela tinha 30 pares de sapato para colocar um sapato a cada dia, se fosse o caso. Mas enfim, quando retornamos para lá, minha mãe primeiro foi fazer o seminário e minha mãe foi até escondido do meu pai.
porque meu pai trabalhava, ele foi trabalhar em São Sebastião como perito lá no porto de São Sebastião, uma coisa que a polícia fazia lá, eu não me recordo bem, ele era da polícia, né? Ele era uma espécie de um perito lá para averiguar os navios que chegavam e tal. E minha mãe foi fazer o seminário nos dias que ele não estava em casa, porque eram dias de semana. No último dia, o Padre Jonas fez né, o batismo no Espírito, tudo aquilo com o pessoal. E ele falou: quando vocês chegarem em casa, vocês impõem as mãos à primeira pessoa que chegar, que abrir a porta para vocês. Aí ela chegou, a primeira pessoa que abriu a porta fui eu, para ela, né? Aí ela impôs as mãos, não sabia nem o que estava acontecendo ali, enfim. Mas ela mal chegou em casa e meu pai chegou num horário que não estava sendo esperado que ele chegasse. Quando ela chegou, ela ficou super nervosa e tal. E aí meu pai surpreendeu ela, toda vestida e tal. Mas por que você está assim? Está vindo de onde? De noite. Aí ela foi e contou tudo para ele e falou né, eles falavam Dona Laura e tal, como eram pessoas. O Padre Jonas também era conhecido da minha família antes mesmo dele entrar na renovação, né? Porque ele já fazia trabalho com juventude, minhas irmãs já tinham participado de encontros com ele, de coisas que ele fazia com a juventude antes de ter entrado na renovação. Então, quando a gente retornou, esse pessoal que a gente conhecia estava todo modificado, o Padre Jonas, a tia Laura, né, essas pessoas. Mas, enfim, e ele estava vivendo um momento assim meio conturbado, cansado, trabalhando as coisas particulares dele, estava meio. E ele quis ir ver a Dona Laura, porque não, se ela é uma pessoa que está orando pelas pessoas e tal, e é uma amiga nossa, e ele foi. Em seguida, ele ia falar com ela, ela convenceu ele a fazer um encontro que nesse tempo ainda era feito em Areias. Você vê que foi tudo tão rápido, porque o encontro que eu fiz já foi em Queluz. Mas antes disso, o encontro que meu pai e minha mãe fez, experiência de oração, ainda foi em Areias. Então, aquele tempo as coisas aconteceram com muita velocidade, né? Enfim, nesse encontro lá em Areias, ele tem uma conversão muito forte, né? Ele foi tocado e até bonita assim a história. Não sei se é o caso de contar aqui, porque pode demorar um pouco. Mas então, eu vou tentar dizer rapidamente. Num momento lá, deram uma passagem da Bíblia e falaram para ele sair, é aquilo que a gente chama de deserto, né? Vai lá, você fica sozinho, vendo aquela passagem. E ele falou que meu pai era um homem estudado, ele não era um homem ignorante, ele era um homem que tinha estudo e tudo, ele era inteligente e tudo. Aí ele pegou aquela passagem, ele falou que ele estava se deparando, parece que o texto estava em original grego, porque não entendia nada daquilo, sabe? Ele falou que lia, eu falei, o que isso tem a ver comigo? Né? Não dizia nada para ele. Aí, num momento, ele colocou a Bíblia do lado e falou com Deus. Se quer que eu entenda isso, por favor, me faça entender. E disse que pegou a Bíblia. Quando pegou a Bíblia, ele disse que foi o texto, pareceu outro texto. Aquilo entrou no coração dele, começou a chorar. Esse negócio de chorar é um negócio muito interessante. Muito interessante. Como em momentos fortes de conversão a gente chora. E é um choro totalmente diferente, né? Não é um choro. É um choro diferente. Ele parece que vem das profundezas do ser, né? E ele chorava, 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 começou a chorar. Naquele momento foi a conversão dele, foi o batismo no Espírito Santo dele, sabe? Antes de acontecer o batismo no encontro, né, o momento do batismo no Espírito, ele teve ali sozinho. A vida do meu pai mudou. E meu pai e minha mãe se tornaram membros da equipe de oração dela e começaram né, a fazer muito. Membros da equipe da Tia Laura. Da tia Laura, é. E começaram a trabalhar assim, com as coisas que ela fazia, né, com o grupo de oração, e ia com ela atender orações, enfim, né, tiveram uma escalada meteórica também, né. Mas eu já fiquei mais pertencente a um outro grupo. Então meu pai e minha mãe ficaram mais naquele núcleo ali da tia Laura. Eu já fiquei mais no núcleo ali do Padre Jonas, né? Com os jovens que também né, que ficavam ali ao lado dele e tal. Agora, o Zé Pretinho também foi outra pessoa que teve uma conversão muito linda, né? Se eu não conto errado a história dele, me parece que ele chegou num grupo de oração, estava embriagado,
ele estava com problema com bebida, né? E se eu não estou errado, ele chegou no grupo de oração e estava embriagado. E deixaram ele entrar. Parece que estava muito embriagado, né? E deixaram ele entrar e tudo. E no meio da oração, parece que o porre dele passou. A embriaguez dele foi embora. E ele simplesmente se encontrou com Deus ali e também começou uma escalada de vida de uma pessoa também. Então eram duas forças ali naquela região, né? Duas forças de oração, assim, por cura, né? Por libertação, que era a tia Laura e o Zé Pretinho ali em Piquete, né? Mas havia muitas outras pessoas, né? Quase todas as cidades ali tinham pessoas que se notabilizavam assim pela sua espiritualidade e tal. Eu acho assim, o fato de que no início a renovação não tinha tanta organização, tanta estruturação, e você não precisasse assim de tantas credenciais para dizer, ah, eu posso fazer isto porque eu tenho isto, fiz tal coisa, né? Não tinha muitas essas credenciais. Era uma liderança mais direta, né? E isso, se você for comparar com o início da igreja, você vai encontrar muita similitude. Por que, que essas coisas acontecem? E se você for para mais atrás, se você for ver no início do judaísmo, né, no início do povo na Terra Prometida e tal, no início de Israel, né, o tempo dos juízes e tal, você vai entendendo que isso é uma coisa que realmente acontece. A estruturação, o planejamento, a organização, tal, essas coisas, elas acontecem porque tem mesmo que acontecer e elas acontecem mesmo. Se a gente não permitir que aconteça uma organização, uma estrutura das coisas, é o que a gente chama de institucionalização, as coisas também podem decair para, né, podem não ter continuidade. Para ter continuidade, elas passam por isso. E a igreja passou por isso também. Mas quando essas coisas acontecem, a gente incorre num outro, como é que se diz? Num outro desafio, num outro problema, que é de a superestrutura começar a abafar os carismas, abafar aquela liberdade, né? Enfim, é a caminhada dos grandes movimentos espirituais, eles passam por isso, né? E se você for pegar assim na igreja com uma macroestrutura, você vê isso, mas se você for pegar assim nas espiritualidades, cada uma franciscana, tal, né, as beneditinas, enfim, cada espiritualidade, enfim, você vai vendo esses coisas. E a renovação eu vejo que passa por isso também. Eu acho que é importante até que hoje os líderes, né, os coordenadores tal, da renovação, tenham uma visão bem clara sobre isso para perceber o momento que a renovação está passando, né, e para onde ela pode ir, né? Eu acho isso importante. Mas o início da renovação tem toda essa beleza. Agora, é interessante que esse início da renovação, ele pode ser comparado também com o início de cada caminhada. Se você for parar para pensar no início da sua caminhada na renovação, no início da sua caminhada espiritual, você vai achar certos elementos que são esses elementos que a gente via no início da caminhada da renovação. Não sei se você percebe, né? Aquilo que é o primordial para um grupo, é o primordial para uma pessoa, né? E essa caminhada dos primórdios da renovação tinha isso, né? Esses elementos de liberdade, né? De impetuosidade, a gente era impetuoso. Por isso que muitas vezes a gente criava também problemas sérios com os padres também, né? Os padres ficavam malucos com a gente, né? Muitas vezes a gente conta essas histórias, assim, meio que recriminando o clero, porque o clero. Não... Mas imagina para os padres como é que eram, né? Para eles, de repente, era um bando de maluco querendo orar por todo mundo, tirar demônio dos outros, curar as pessoas. Devia ser muito impactante, né? Para a igreja já ordenada, já toda. Né? Então, são essas histórias, são essas coisas do início da renovação que eu acho que são importantes retomar nesse ponto da caminhada da renovação para que a gente perceba aonde que nós estamos, né? E o que, que a gente precisa preservar. Isso de relembrar antigos líderes
né? Você vê, essa foi uma necessidade que se tem e que dentro da própria história da igreja, isso foi percebido. Os evangélicos, protestantes, tal, eles, né, têm uma enorme dificuldade de entender por que a igreja católica a gente tem as estátuas de gesso, as pinturas, os entalhes, as coisas. Mas o que são isso? São as memórias, não tinha fotografia, não tinha nada e tal. Então, são uma forma de você ter a memória das pessoas que foram importantes dentro da caminhada, né, do movimento cristão. Quando fala movimento cristão, aqui é uma coisa muito importante dizer. Movimento cristão é algo maior do que propriamente a igreja católica, protestante, ortodoxa. É todo o movimento do cristianismo na história humana, né? Há muitas pessoas, né? Há muitos líderes, há muitos nomes que são importantes serem guardados. Hoje mesmo estava vendo um vídeo que falava que acho que a revista Times, parece, teria colocado São Francisco de Assis como o homem mais, uma figura mais importante, mais destacada, né, do milênio, do segundo milênio. E veja que importante, ele é uma história para a humanidade, ele é um farol para a história humana. Né? A espiritualidade de uma pessoa simples, ele era leigo, nem padre era, nem era ordenado. Como a vida, ele não viveu muito tempo, como a história de um jovenzinho daquele se torna uma coisa importante para a história humana. Né? Então, esses líderes que nós temos dentro da renovação, não é saudosismo, não é coisa de gente velha, vai ficar olhando o início da renovação, não. Isso é importante. É importante ter memória. É importante saber, por exemplo, uma pessoa que está viva, né, que importância tem para nós. Padre Eduardo. Padre Eduardo é uma pessoa muito importante na vida da gente. Né? Quando o seminarista foi quem primeiro trouxe a semente da renovação no Brasil. Né? Teve sorte de se juntar ali com o Padre Haroldo Ramos, que era um homem assim, muito dinâmico, né? E ali surgia a renovação na região de Campinas e tal. Então, essas pessoas, elas são emblemáticas, né? E é importante a gente ter essas memórias. Olha, a importância da memória, ela você pode ligar isso com aspectos vários da vida humana. Hoje nós estamos diante de um discurso progressista em que parece assim, o que está à frente vai ser sempre melhor do que está agora e o que está estabelecido agora é sempre superior ao que houve antes. Então a visão para o progresso, de que tudo está mudando, de que tudo está progredindo, então, isso não é verdade. Isso é muito perigoso. E que o catolicismo, o que a nossa igreja ensina de muito poderoso para nós, é justamente essa importância de que não se perca aquilo que os nossos pais experimentaram, viveram. Quem são os nossos pais? São os apóstolos. Né? Os apóstolos ali reunidos ao entorno de Jesus. Isso é tão importante que se você sai disso, você deixa de ser católico. Você deixa de ser cristão. Você não é mais cristão. Então, tomar muito cuidado com essa visão muito progressista de que, sabe, isso não é verdade em relação a nada. Não é verdade em relação nem à sociedade. Você vê agora, vou fazer até uma analogia aqui. Quem leu recentemente, por exemplo, o livro do Harari, ele dizendo que nós estávamos suplantando os 4 grandes inimigos da sociedade, que seria a morte, a doença, a guerra e a fome. Olha a guerra aí de volta. Né? Olha a crueldade do que aconteceu recentemente lá em Israel. As coisas cruéis. E quem me garante que o espírito humano, que a mentalidade humana, que o ser humano está nesse progresso constante? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas, muitos homens intelectuais
Eles pararam para revisar essa visão da modernidade, que a modernidade seria um progresso constante, né? Nós estamos progredindo, sim, em tecnologia, essas coisas e tal. Há muito progresso, mas isso não, isso são aparatos. Tiro todos os aparatos e quando você está diante do ser humano, aí você tem que se questionar se este ser humano de hoje realmente é alguém melhor de alguém que já viveu há 10, 100, 1000 anos. Né? Até tem aquela pergunta, né? Quantos Mozart a gente encontra hoje? Quantos Beethoven, né? Quantos Aristóteles? Veja, Aristóteles viveu antes de Cristo. Até hoje as ideias dele fundamentam o pensamento humano. As pessoas não se dão conta disso porque elas não vão atrás de ver mesmo, então elas nem sabem. Elas nem sabem que muitas de suas ideias estão ali amparadas em homens como Platão. Elas nem sabem disso, nem se dão conta. Né? Então, quem não preza o que veio antes é alguém sem raiz. É como a casa que Jesus diz que foi erguida em cima da areia. Nós precisamos perceber, entender qual foi o impacto do que foi o pentecostalismo no início da caminhada aqui no Brasil e de como essas pessoas se abriram à experiência dessa que era uma novidade e como essas pessoas lutaram, né? Porque lutaram mesmo. Né? Eu mesmo, grande parte da minha vida, como pessoa, grande parte da minha vida, eu dediquei à renovação carismática. Eu mesmo. Meus pais também fizeram isso. E se formos falar nomes, nossa, a gente não para de falar nomes, né? Pessoas que dedicaram grande parte da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sonhos. Iam dormir pensando, acordavam pensando, né, se esforçando. Tudo isso é importante para que a gente tenha, não apenas assim, para que a gente aplauda, entendeu? Que a gente fala, oh, que bonito, que lindo. Não, mas para que a gente tenha um fio condutor da onde a gente veio e para onde a gente está indo. Porque quando você perde, né? Aqui até vou usar algo que não é do nosso mundo cristão, usar uma figura que é até da mitologia grega, né? Que é o fio de Ariadne, né? Quando Teseu estava dentro do labirinto do Minotauro, o problema dele não era só conseguir matar o monstro, o problema dele era sair do labirinto, né? Então a gente vai avançando, 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 avançando e está de olho só no monstro que a gente tem que matar, tem que matar. Tá, mas e daí para sair do labirinto? E muita gente se perde no labirinto, de repente já não sabe mais aonde está, o que está fazendo, o que é, não perde todo o sentido, né? Então, tem um fio condutor, e esse fio condutor está na história de vida de todas essas pessoas, né, que se doaram, que se esforçaram e que procuraram manter uma ortodoxia. Essa é uma outra palavra assim que causa um certo, não, uma certa coceira em muita gente, o negócio de ortodoxia, né? A ortodoxia é o quê? É você se conter dentro de um pensamento que seja considerado aquele pensamento mais oficial, mais. Eu estou falando em palavras assim, né? Não estou usando as melhores palavras, mas aquele pensamento mais correto, por exemplo, o pensamento, a ortodoxia católica. Quer dizer, você está dentro do catecismo, dentro da doutrina da igreja, aquilo que né, é oficial de voz da igreja e tal. Essa é uma visão assim que a gente chama, né, ortodoxa, uma ortodoxia. A renovação carismática, o movimento pentecostal, conforme você disse, o movimento pentecostal é maior do que a renovação carismática. Porque o movimento pentecostal é um acontecimento no cristianismo. O movimento pentecostal, ele é o nosso, né, é a nossa matriz. Eu digo assim, o pentecostalismo, vamos chamar assim, o pentecostalismo da era moderna. Eu não gosto muito de dizer era moderna, que confunde um pouco essa visão da modernidade do século XVI, né? A era moderna começa no século XVI. Então tem essa visão de moderno no sentido de ser novo. Vamos dizer assim, o pentecostalismo contemporâneo, né? O pentecostalismo que acontece na virada do século XIX para o século XX, né? Mais propriamente que acontece ali com o pastor William Seymour, né?
que iniciou o movimento pentecostal ali na Rua Azusa, aquele grande movimento que aconteceu na Rua Azusa. Dali saíram líderes que se espalharam para o mundo inteiro, né? Dali, por exemplo, saíram aqui, dois líderes que iniciaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Passaram por lá e vieram para o Brasil, né? E iniciaram a Assembleia de Deus aqui no começo do século XX, né? E veio também, acho que é Franciscone, se não me engano, um outro líder pentecostal que iniciou no Sul, enquanto a Assembleia se iniciava, foram os primeiros passos pentecostais no Brasil, né? Eu esqueci o nome deles agora, os iniciadores, fundadores da Assembleia de Deus. Até tudo isso de memória, às vezes, eu não tenho. Mas acho que foi Franciscone, começou, se não me engano, uma igreja bem tradicional. Não vou lembrar também, acho que começou, eu não sei se no Paraná, parece. Então, do sul e do norte, e interessante, né? Porque geralmente a gente imagina que as coisas vão começar aqui no sudeste, né? Mas do sul e do norte veio essa corrente pentecostal que foi se multifacetando, foi se transformando, foi se tornando várias igrejas e tal, e que lá nos Estados Unidos inicia já nos fim dos anos 60 quase, né? Na segunda metade dos anos 60 inicia a renovação carismática católica. E que aqui no Brasil vai chegar seus primeiros sementes, suas primeiras sementes vão chegar aqui no Brasil pelo seminarista Eduardo Dolgart em 69. Então todo esse movimento pentecostal e que também se espalhou para as igrejas ortodoxas, né? Espalhou pelo Oriente, espalhou no mundo inteiro. Então nós fazemos parte de algo muito maior. Nós somos pentecostais, junto com os nossos irmãos evangélicos e ortodoxos, nós compartilhamos esta espiritualidade pentecostal, claro, com muitas matizes, com muitas, né, com colorações diferentes, com gestuais, com várias coisas diferentes, às vezes na linguagem e tal, mas temos em comum o batismo no Espírito, os carismas. Esses dois fundamentos que nos dá essa identidade, imprime essa identidade. O que imprime essa identidade não é um tipo de musicalidade, não é um tipo de linguagem, o que imprime realmente a espiritualidade pentecostal e que nos dá comunhão pentecostal do Oriente ao Ocidente, do protestantismo ao catolicismo, é o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, né? E quando a gente vai investigar na história do cristianismo, tentar perceber as raízes do pentecostalismo, nós vamos buscando esses dois elementos, batismo no Espírito e dons espirituais. Quando você retira um desses elementos, ou os dois elementos, o que você tem não é mais pentecostalismo. Você tem uma outra coisa. Hoje as pessoas parecem estar bem dispostas a ir atrás de outras coisas. Parece que elas não estão. Não tem assim. Como é que se diz? Eu acho que a minha geração, a gente tinha mais cuidado, eu tinha mais receio de será que a gente não está se perdendo? Será que a gente não está saindo daquilo? Parece que hoje as pessoas não têm esse receio. Elas podem, não, vamos criar um movimento aqui, vamos fazer do nosso jeito, ou vamos fazer tal coisa. Elas parecem que não estão muito preocupadas com a ortodoxia. E aí a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? E eu vou te falar uma coisa. Da onde vem essa matriz? Da onde vem essa ortodoxia? Da onde vem esses dois pilares do pentecostalismo? Vamos ser honestos. Vamos ser, assim, vamos ser... Vamos ser, como eu diria, vamos olhar a verdade como ela é. Ela vem da Bíblia. Ela vem do início do cristianismo. Aonde que está batismo no Espírito Santo? Está na Bíblia. E quem foi a primeira pessoa a falar em batismo no Espírito Santo? Vós sereis batizados no Espírito. Foi Jesus.
Então, se alguém se sente à vontade em mudar algo que foi tirado do início do cristianismo, foi tirado de Jesus, foi tirado da Bíblia para nós, se alguém se sente à vontade, eu não me sinto. Eu não vejo isso, não vejo progresso nenhum nisso, sabe? O que eu vejo isso é uma deturpação. É pegar elementos que me interessam. Ah, eu gosto dessas músicas, eu gosto desse jeito, eu gosto dessas coisas aqui. Então, com esses elementos, eu vou construir algo aqui. Gente, se alguém se sente à vontade com isso, eu acho isso muito infeliz, né? Eu não ouso dizer que isso seja falso, que isso seja condenável. Eu não vou a esse ponto, porque a gente tem sempre que recordar que o próprio Jesus, alguém, uma vez os discípulos disseram, olha, tem um pessoal falando aí em seu nome, falou, olha, né, Jesus também foi ponderado, falou, não, não os proíba e tal. Mas eu acho muito ruim, porque estão deturpando algo que foi assim. E outra coisa que eu acho importante dizer, nós, no início da caminhada da renovação carismática, nós tínhamos uma crença, de uma coisa, um ponto de fé, de que a, o grande movimento pentecostalista no cristianismo e propriamente a renovação carismática católica, ela não foi criação de alguém. Ela não foi uma invencionice. Ela não teve nem fundador. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, se você pega o pentecostalismo clássico e você destaca a figura do pastor William Seymour, você não pode necessariamente dizer que ele é o fundador do pentecostalismo. Porque ele mesmo já teve algo anterior. Ele mesmo passou por um batismo no Espírito Santo na escola Betel, que foi em outro lugar e tal. Né? Então já houve. Alguns dizem que Charles Parham deveria ser chamado o grande pai do pentecostalismo. E se você for ver, você encontra coisas anteriores. Né? Dentro do metodismo, do pietismo alemão, em vários acontecimentos. O Espírito Santo. Agora, o que é importante é ver os elementos que o Espírito Santo criou com todos esses movimentos e que fez todo esse pentecostalismo cristão e que aparece na renovação carismática. E esses elementos não foi tirado da cabeça de alguém. Não foi alguém que falou, ó, vamos fazer isso aqui, vamos planejar, vamos inventar algo. Ninguém teve isso. Não tem fundador. Não tem uma pessoa que planejou. E, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam ter cuidado. Deveriam, né? Eu diria assim, para o pessoal mais jovem, para o pessoal que está vindo nessa caminhada agora mais recente, e propriamente os jovens mesmo. Então, é muito importante não abafar a liberdade, a criatividade. É muito importante não abafar esse impulso cristão que aparece nos jovens. Mas é muito importante ajudar a direcioná-los. E é muito importante para o jovem que ele não incorra no pecado do orgulho, na prepotência, na arrogância de achar que ele descobriu que ele sabe coisas, que ele viu coisas que, entendeu? Existe uma linguagem arrogante de que infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que, diferente de outras sociedades que achava que os mais velhos é que tinham sabedoria, nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas pensam que os mais jovens é que têm sabedoria e que os velhos não têm sabedoria nenhuma, né? Isso é um absurdo, né? Porque os jovens ensinam os velhos também, mas os velhos ensinam os jovens. Então, cair na arrogância de achar que algum jovem aí, ele é mais iluminado do que todo mundo, ele é mais iluminado do que o padre Jonas Habib, ele é mais iluminado que o padre Eduardo, ele é mais iluminado que a tia Laura, ele é um grande iluminado que está vendo algo que ninguém viu. Ah, pelo amor de Deus, né? Cuidado, porque você pode estar ouvindo uma voz perigosa, né? Porque na Bíblia nós associamos o pecado de Lúcifer ao pecado da desobediência e do orgulho. Esse é o pecado de Lúcifer. Por que Lúcifer não, ele foi separado da comunhão celestial? Por esses dois motivos, a desobediência e o orgulho.
né? E foi o mesmo pecado de Adão e Eva no paraíso, a desobediência e o orgulho. Então, cuidado com a desobediência e muito cuidado com o orgulho. E preze. Mesmo que você traga elementos novos, que você traga uma coisa alvissareira, isso é muito bom. A gente não pode abafar a juventude, né? Mas muito cuidado por não se sentir assim mais iluminado que todos os outros, né?